Bem, gente, bom dia. Como eu fui apresentado, eu sou Rafael Machado. Atualmente estou coordenador nacional do Movimento de População de Rua lá no estado de Alagoas. Também sou membro do Comitê Nacional de Monitoramento e Acompanhamento à Política Nacional para a População em Situação de Rua. E hoje também estou na articulação da representação da região Nordeste, na luta pela articulação da política nos 9 estados da região Nordeste. Também sou presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de Alagoas e membro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, FONASEAS. Eu queria convidar vocês, antes da gente começar a nossa palestra, para a gente se levantar e fazer um minuto de silêncio por aqueles companheiros que estão lá na marquise, por aqueles companheiros que estão sofrendo violação institucional, por aqueles companheiros que se encontram desabrigados nesse momento da chuva, aqueles que foram mortos. E antes da gente fazer nosso minuto de silêncio, eu queria perguntar a vocês. Maria Lúcia? Maria Lúcia? Maria Lúcia? Eu sei que ela está aqui no meio de nós. Vamos lá. A oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Olhe para o seu companheiro que está do lado e diga assim: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. A mesma situação que você está é a mesma minha. E juntos somos mais fortes. Dê as mãos. Dê as mãos. Eu queria convidar os meninos que estão ali no cantinho para vir para cá também, para interagir também, para participar. Com certeza. Queria chamar os meninos que estão aí, ó, para se aproximar. Tem cadeira aqui. Eu acho que vocês podem estar pensando assim: nossa, eu estou cansado de tanta palestra, disso, daquilo. Mas, diante a questão da palestra, eu tenho certeza que sementes serão plantadas aqui, serão germinadas. E tenho certeza que, futuramente, eu vou vir colher desses frutos junto com vocês. Ó, o significado de dar as mãos é que nós estamos fazendo uma corrente. Pega aqui, Sandra, para a corrente não ficar pocada. A corrente, ela é um elo. Então, assim, na situação que nós estamos, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, na mesma situação, com a mesma história, mas só que com personagens diferentes. E quando a gente dá essas mãos assim, é para mostrar que juntos a gente somos mais fortes. Que precisamos, nessa luta por direito, estar assim, ó, unificados, com as mãos dadas, falando a mesma língua, dizendo a mesma voz que a rua fala, que é dizer não à violação dos direitos. Então levante a sua mão e diga comigo: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Uma salva de palmas para a companheira Maria Lúcia. Pode sentar. Então, pessoal, eu trouxe para vocês, antes de eu começar, em cima, né? Então, antes de eu começar a cartilha, eu vou falar um pouco. Com certeza, sempre. Então, pessoal, olha, antes de eu começar a minha palestra, eu só vou fazer um resumozinho da minha vida para vocês, tá? Eu também sou da rua, também vim da rua,
tenho trajetória de rua. Com 12 anos eu conheci a droga na escola, não vim de uma família vulnerável, e o que me levou às ruas foi a droga. E eu passei 14 anos nas ruas. Sofri 7 atentados de homicídio, tentaram tirar minha vida 7 vezes. Mas quando eu conheci a história desse movimento, em Alagoas, um estado que mais mata a população em situação de rua, e eu sempre tinha um senso crítico. A companheira ali que eu estava conversando, né, que eu já olhei para ela e já fiz logo o convite. Você precisa também vir para o movimento. Então foi quando eu comecei a ser instruído pelas assistentes sociais em lutar pelos direitos, que eu não queria saber, eu estava lá no albergue, eu queria ficar no albergue, eu não queria saber de viver, eu só queria saber de usar droga e dormir, às vezes ir para o CAPS, me drogar. Mas quando realmente eu comecei a acessar meus direitos, foi através dessa cartilha. Essa cartilha, hoje o que eu sou, o que eu me tornei, foi através dessa cartilha, a conhecer para lutar. Então, para vocês que não conhecem a história dessa cartilha, essa cartilha é a cartilha do Movimento Nacional da População de Rua. Esse movimento, eles têm uma história da negação de direito, da violação de direito, que lá em 2004, quando aconteceu a chacina na Praça da Sé, em São Paulo, que vitimou fatalmente 7 pessoas, vieram a óbito e 7 ficaram feridas. Foram 14 pessoas que viveu essa violação, essa chacina. Dali começou a se mobilizar um grupo de pessoas em situação de rua, como Lúcia, Anderson, que são os fundadores do movimento, Samuel, Leonildo, para consolidar a luta da população em situação de rua. Porque para a sociedade nós somos vistos como vagabundos, cheiracola, drogados, ladrão, lixo, que não tem direito, que está nessa vida porque quer. Mas tudo isso é mentira. Um pouco desse texto que nós sofremos hoje dentro da sociedade, dentro dos serviços públicos, a sociedade ela tem culpa e ela tem uma dívida conosco. Então, assim, nós precisamos também nos preparar. Quando a doutora Fabiana, eu conversei com a doutora Fabiana em Mato Grosso, eu disse, doutora, eu preciso ir na Bahia, eu preciso conversar com os companheiros da rua. Lúcia não está mais, mas a gente não pode deixar morrer essa história desse legado que foi construído. E hoje está em 18 estados. Então, quando eu pedi à doutora Fabiana, é porque a gente não pode perder a essência da luta. Então, assim, quando eu estava na situação de rua, mas quando eu comecei a ler da história dessa cartilha, eu vi que realmente funciona. E essa cartilha ela foi construída por pessoas em situação de rua. Quem diria? A sociedade que dizia, para quem não sabe discutir política, para quem não sabe dizer o que quer. Está aí, uma cartilha que foi criada com a população em situação de rua, com trabalhadores, para dar um tapa na cara da sociedade que tanto esconde nossos direitos. Mas eu só vou dizer uma coisa a vocês, aprendam hoje. Nossos direitos, ele é como feijão, só sai se tiver pressão. Porque não querem não, muitos dar nossos direitos não. Mas para isso, a gente tem que saber que nós temos direito, também temos deveres a cumprir. Isso está lá na Constituição Federal. Então vamos começar. Movimento Nacional da População de Rua. Conhecer para lutar. Movimento População de Rua, cartilha para a formação política. Tá pegando não. Baixo. Então, esse é o sumário, né, da apresentação que tem a realidade das ruas, a população em situação de rua tem direito, cadê nossos direitos, políticas públicas como garantia de direito, a luta transforma a realidade, o Movimento Nacional da População de Rua, como organizar o MNPR na sua cidade, a mística, que foi o que a companheira fez aqui, é preciso essa mística, até para trabalhar o nosso fortalecimento de vínculos, para quebrar aquela barreira que tem, às vezes a gente querer se desentender um com o outro. É muito bom essa mística, porque fortalece os nossos vínculos comunitários. Tem também os créditos e a referência biográficas. Então, a apresentação. Esta é a primeira cartilha para contribuir com a formação política. Eu vou pegar agora, vou distribuir aqui a vocês. Vocês vão passando aí, Renê, por favor.
De preferência, você dá à população em situação de rua. Os técnicos que tiver com o seu celular e puder ir acompanhando no Google, é só colocar, conhecer para lutar, que ela está disponível. Doutora Fabiana, bom dia. É um prazer estar aqui, viu, com a senhora. Esta é a primeira cartilha para contribuir com a formação política e a organização das pessoas que estão nas ruas, ou que possui trajetória. Ela tem como objetivo de fortalecer nossa luta em todo o país, com o papel de despertar a consciência política das pessoas que vivem em situação de rua. A cartilha reúne conteúdos sobre os motivos que levam as pessoas às ruas e as violações pelas quais passa, noções sobre o direito e a importância das políticas públicas para efetivá-las. Ela traz ainda a nossa história, nossas propostas, conquistas e estratégia de mobilização. Assim, de um lado, queremos mostrar que a situação de rua é um resultado de uma sociedade profundamente dividida e desigual. De outro, queremos que cada pessoa em situação de rua saiba que não está isolada, que não está sozinha, que tem pessoas lutando por vocês. Não está sozinha. Há uma mobilização em andamento em todo o território nacional. Esta luta é uma só, e todos os cantos do Brasil. Chegou a hora de falarmos por nós mesmos. Fala a rua. Por que chegou a hora de falar por nós mesmos? Vou fazer só uma reflexão. A gente está lá no centro pop, está no abrigo, a gente não pode abrir a boca para falar mal. Quem tem que falar por nós são os profissionais. Não. A gente tem boca para falar. A gente não é mudo. Chega dessa tutelação, da gente... porque o centro pop tá bom. Porque a comida do centro pop tá assim. Porque só dão sopa. Porque não sei o quê. Não. Chega, você sabe o que é que você quer para a sua vida. Principalmente quando você está em um processo de formação política para a inclusão social com a sociedade. Então você precisa ter o real conhecimento e saber o que você quer. Como hoje. Eu hoje só volto para as ruas se for a opção minha mesmo de querer voltar para as ruas. Mas quando a gente tem o empoderamento de falar e abrir a boca, isso incomoda. Como a companheira ali disse, eu estou surtando, estou fazendo pânico e tem que continuar assim mesmo, porque serviço ele só vai assim. Agora, precisa se empoderar, precisa saber das suas leis, o que está lá constitucionalmente, para poder lhe respaldar. Então, é isso. É isso que a cartilha traz para a nossa formação política. Vamos lá, na próxima. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU reconhece que todas as pessoas, sem distinção, são iguais perante a lei e não pode ser descriminalizada. Então, isso já é universal no mundo, que todos nós somos iguais perante a lei, seja negro, seja LGBT, seja branco, seja pardo, seja lá o que for, perante a lei. Não, porque a sociedade é desde a sua colonização. A gente já vivemos a violação de direitos desde a colonização do Brasil, onde os escravos sofriam por ser negros. Então, vamos passando no trecho, as realidades das ruas. É comum ouvir que as pessoas que estão nas ruas são as únicas responsáveis por essa situação. Muitos perderam seus empregos e romperam vínculos. Aí o povo diz assim, porque está na rua porque quer, está nessa situação porque quer, usa droga porque quer, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Mentira. Isso é mentira. Cada pessoa tem uma história. Basta aquele profissional, aquele técnico, aquela assistente social, aquele psicólogo, aquele pedagogo, e fazer a pesquisa, o estudo de vida do caso daquela pessoa, para encontrar quais são as dificuldades, construir um PTS, um plano terapêutico singular, para, junto com aquela pessoa, poder construir o retorno dele à sociedade.
Então, assim, muitos perderam seus empregos, romperam os vínculos afetivos por não conseguir conviver dentro de suas casas, outros perda pela dependência química, tiveram essas relações agravadas, o que se vê é um processo de perdas de trabalho, de famílias, de amigos e até mesmo de esperança de viver. Eu fui um deles, né? Últimas vezes que eu tentei tirar minha própria vida. Vem para cá, companheiro, sentar aqui. Aí tá aí uma pergunta para vocês ficar para vocês mesmos. Será que as pessoas que vão para as ruas é totalmente responsável por este processo de perda? Ou esta situação está vinculada à forma como a sociedade está dividida entre ricos e pobres? Vamos fazer assim. Sabe escrever, não sabe? Pronto. Aí você pega essa página, página 7. Aí você faz um destaque seu aí, segura. Quando eu der um dizer, vamos para um, tá. Aí a gente vai, senão a gente perde o raciocínio do diálogo da cartilha. Vamos lá. A maior parte da pesquisa aponta que a maioria das pessoas que estão nas ruas é da própria cidade ou região de origem. Elas apresentam em suas vidas história de desempregos e trabalhos estáveis e precários, como uma das construções civis ou atividades específicas de rua, como guardadores de carro, catadores de materiais recicláveis, chegam a perder a própria condições de se trabalhar, o sentimento de fracasso e da impotência perante a vida, ou espaço de esperança. Vamos lá. Vira a página, lá. Aqui, ó. Essa daqui. Sociedade dividida e desigual. As pessoas vão para as ruas porque a estrutura da nossa sociedade é desigual. E por viver em uma sociedade capitalista, a desigualdade é a condição para que o capital possa se reproduzir e aumentar sempre o seu lucro. Como a riqueza da sociedade se acumula cada vez mais nas mãos de poucos, os recursos não são destinados para atender os direitos básicos, como saúde e moradia, acaba a ser reforçada a divisão entre pobres e ricos. Para piorar, a cultura e a ideologia dominante reproduz e multiplica esta divisão e desigualdade. É o preconceito que reforça a imagem negativa de quem vive nas ruas. Os meios de comunicação examina o termo de mendigo e reforça isoladamente um estigma de rótula em todos como incapazes e vagabundos e pior como bandidos e criminosos. Acentuado a criminalização da pobreza. Outra pergunta para vocês. Só que hoje a história é outra. Estamos organizando um movimento que veio para ficar na cena urbana e política. Então, quando a gente fala dessa fala aí que foi falada agora, marginais, bandidos, criminosos, é isso que nós somos. Mas só que hoje a história mudou, porque existe esse movimento organizado que precisa também do protagonismo e da organização da própria população em situação de rua para mudar essa realidade. De que forma? Organizando, fazendo audiências, fazendo marcha nas ruas, indo para a porta da prefeitura, indo para a porta da assistência social, indo para a porta da saúde, cobrar, indo para a porta do Ministério Público, vindo também para a Defensoria. Aí vamos lá. Quem vive nas ruas do Brasil? De 2005 a 2009, a primeira pesquisa contou com 31.922 pessoas nas ruas. Olha só, para você ver, pasme. Os dados que nós temos hoje da população de rua, para você ver como nós somos tão invisíveis, que os dados que temos hoje da população de rua no Brasil são de 2009. 10 anos atrás. Que não condiz à realidade de hoje. Então, assim, pessoas nas ruas em 48 municípios, em 23 capitais, cidades com mais de 30 mil habitantes, são quase 50 mil pessoas em situação de rua.
Aí tem Rio de Janeiro, aí você pode ver na pesquisa. Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. Tem todo o número. Aí tem a idade. A maior parte entre 25 e 55. Sexo, há mais homens, mas vem aumentando o número de mulheres. Cor da pele na pesquisa. Essa pesquisa, ela foi feita com o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Nesse tempo eu não participei da pesquisa, porque eu me encontrava em situação de rua, mas Lúcia, Samuel e alguns demais companheiros participaram dessa pesquisa, foram a vários estados entrevistar a população em situação de rua, para poder trazer essa criação dessa cartilha. Vamos virar a página. Aí tem aí do lado. Para refletir e debater. Por que as pessoas vão para as ruas? Aí a primeira resposta que vocês podem dar aí na cartilha. O que interessa a organização das pessoas em situação de rua? Por quê? Também fica outra pergunta para vocês responder. Como os meios de comunicação colaboram para reforçar a criminalização da pobreza? Mais outra pergunta para vocês. 11. A população em situação de rua tem direito? Todas as pessoas que estão em situação de rua é um cidadão. Portanto, seus direitos é obrigação e estão estabelecidos na Constituição Federal de 88, independente de cor, raça, religião ou condição social e econômica. A Constituição, em seu artigo 5º, diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não podendo ser violado o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí eu pergunto para vocês, o que é a Constituição Federal? É a lei maior do Brasil, que diz como a sociedade deve se organizar e funcionar. Ela estabelece direitos e deveres do cidadão e do Estado para garantir a vida em sociedade. Vira a página. Página 12. Os direitos existem para garantir a dignidade humana. Os direitos devem ser garantidos, a dignidade de todas as pessoas, assim a escravidão e o racismo e a tortura e os tratamentos humilhantes e degradantes constituem crimes. A população em situação de rua, organizada e parceiros têm demonstrado capacidades e coragem de denunciar, mas também de construir e anunciar um projeto de sociedade diferente, na qual as pessoas reconheçam o valor de cada ser humano. Direitos individuais e coletivos. A Constituição garante o direito de ir e vir, a liberdade de expressar livremente o seu pensamento, que ninguém deverá ser submetido à tortura, nem a tratamento desumanos ou degradante. Direitos sociais e econômicos e culturais. Na Constituição, todo cidadão tem o direito à alimentação, à habitação, à educação, ao trabalho, ao salário mínimo, ao lazer, à segurança, à previdência e à assistência social. 13. A cidade é de todos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que a cidade é nossa? A cidade ela é de todos. Hoje, mais de 85% dos brasileiros que vivem na cidade, mas poucos têm direito a ela. A prova disso é o grande número de pessoas que moram em habitações precárias, favela, cortiços, abrigos e nas ruas. Direito à cidade sustentável e democrático é um direito ao uso de terras urbanas, à moradia, a saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, ao serviço público, ao trabalho, ao lazer, às presentes e futuras gerações. A população deve participar da construção desta política urbana. 14. Aí, mas vai ficar aí para vocês também responderem, certo? Para refletir e debater. Para saber mais sobre os direitos da população de rua, é importante que você leia e discuta com seus colegas os seguintes materiais: Cartilha do Direito do Morador de Rua,
um guia na luta pela dignidade e a cidadania do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Constituição Federal do Brasil de 88, Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto 7.053. Vocês conhecem o Decreto 7.053? Vocês conhecem? Que cidade queremos? Aí também é uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que em alguma cidade brasileira o número de domicílios vazios é maior que o número de famílias sem casa? O que você acha disso? Então, quando a gente faz essa pergunta, você sabia que em algumas cidades brasileiras o número de domicílios vazios é maior do que as pessoas que estão nas ruas? É. Os prédios abandonados, os compartimentos públicos que não funcionam, que poderia servir para moradia social, para abrigo, e não tem. Eles preferem deixar aqueles espaços públicos degradados, vandalizados, para uso de entorpecente, de que ali fazer um hotel social, uma república. Porque assim, hoje a gente não discute muito abrigo. Abrigo só tem mantido a população em situação de rua nas mesmas condições de vida. Então assim, a gente fala de um modelo de abrigo diferente, que não nos tutele, mas nos dê a liberdade, porque lá no abrigo você tem que entrar tal hora, sair tal hora, não sei o quê, bererê, não pode isso, não pode aquilo. Sem também a segurança que não é lhe dada. Porque a gente dorme com pessoas que a gente nem conhece. E dorme sabendo dentro de nós, às vezes, que nem vai acordar. Página 15. Aí está a pergunta. Cadê nossos direitos? A história da humanidade no Brasil... Vou passar aqui, viu? A história da humanidade do Brasil, desde a sua colonização, é marcada por práticas injustas e violadoras de direito. A descriminalização nelas presente, o machismo, o racismo, a homofobia e etc. reflete o enraizamento de uma cultura de preconceito. No entanto, no papel da Constituição, buscou eliminar estas práticas para fortalecer uma sociedade de pessoas livres e iguais. Conseguimos isso? Sabemos que não, pois a população que vive nas ruas não consegue acessar os direitos que a Constituição afirma. As leis definem que o Estado tem a obrigação de gerar o dever de garantir os direitos. Ele viola as leis quando não garante o acesso à saúde, segurança, trabalho, moradia, educação, previdência, assistência, transporte, cultura e lazer. Então, o Estado, né, existem as 3 esferas de poder, que é governo federal, governo estadual e governo municipal. O governo federal tem a obrigação de passar recursos, tanto para o Estado quanto para o município. O Estado ele tem a obrigação de articular, gerar recursos junto ao convênio do governo federal para repassar para o município executar. Então, o Estado, ele está lá, artigo 1º da Constituição Federal, educação, assistência, saúde e trabalho é um direito do cidadão e um dever do Estado, mas só no papel. Mas o que é que eu tenho que fazer para aquilo sair do papel? Eu tenho que ler, se eu não sei ler, eu tenho que pedir a alguém, né? Eu tenho certeza que aonde vocês andam, no centro pop, no abrigo, tem assistência social. O papel da assistência social, ela luta pela sede de justiça do indivíduo. Ela, quando faz o seu juramento no seu código de ética, ela diz, aí diz o nome, lutarei pela desigualdade social e a sede de justiça daquele indivíduo. Ela tem o mesmo papel de um advogado, mas só que diferente, porque o advogado ele vai para mais além, mas a assistência social ela tem o papel de instruir o cidadão sobre os seus direitos. No caso, ensinar, como a professora ensina numa sala de aula, da mesma forma é a assistente social. Eu agradeço muito a Deus, porque no albergue, né, eu tive 3 assistentes sociais que me acompanharam, e assim, hoje elas choram quando vê a repercussão aí da minha vida,
Porque, assim, eu tive empoderação através das assistências sociais, então provável que eu estou estudando hoje para fazer faculdade de serviço social, porque eu amei essa função, que é a função das assistências sociais, porque realmente, quando se é a assistente social, mas quando só tem a profissão de assistente social, não quer dizer nada, mas quando aquela assistente social, ela atua realmente na garantia dos direitos do indivíduo, realmente ela é uma verdadeira profissional, porque ela está com... Certo, meu amor? Mas se der, volte, viu? Mas volte, à tarde vai ter novamente. Certo. À tarde vai vir mais. Pode vir à tarde. Página 16. Página 16. Quando há violação de direitos nas ruas, quando há violações física ou moral nas ruas, ou nos serviços sociais que frequentamos, quando há humilhação, espancamento e atentado contra a vida, realizada pela polícia e agente público ou privado, ou qualquer outro de outro setor da sociedade, quando somos descriminalizados por sermos pobres ou pela nossa cor, ou escolha sexual e religiosa, aí está aí, o direito de ir e vir, e permanecer e vir. Artigo 5º da Constituição Brasileira, é assegurado o direito de ir e vir. Em qualquer área da cidade, a restrição, a circulação e a permanência das pessoas em situação de rua, praticada por policiais e guardas municipais, ferem esse direito de todo cidadão. Então, fiscais da prefeitura, guardas municipais, policiais, seja lá militar, BOP, civil, que chegar na rua e for recolher seus pertences e for lhe espancar, epa, você está ferindo o artigo 5º da Constituição Federal. Desacatar a autoridade em sua função é crime. Mas você, quando vem com esse comportamento comigo, o que é que você está fazendo, seu policial? Mas não explodir, não. Vai lá no diálogo, porque existe a cartilha da Senasp, que fala como a polícia deve atuar com a população em situação de rua, tanto respeitando o decreto 7.053, quanto também respeitando o artigo 5º da Constituição Federal. É sempre bom vocês lembrar de uma coisa quando você receber a abordagem policial. Pegar a placa, olhar o nome, anotar o horário, como foi essa violação. Isso é muito importante. As principais violações contra a população em situação de rua: chacina, extermínio, espancamento, retirada de pertences, jatos de água, coação, agressão verbal, detenção por vadiagem, impedimento de acessar os serviços e espaços públicos, que a gente vê muito, principalmente nos centros pop, expulsão das regiões centrais da cidade, impedimento de entrar na cidade, proibição de doação, cadastro em abrigamentos obrigatórios, apreensão de documentação, não atendimento pelo SAMU, serviços de atendimento móvel e urgência, criminalização da situação da pobreza. Aí eu pergunto a vocês, o que fazer? Faça um boletim de ocorrência, procure entidades para encaminhar a denúncia, tipo Ministério Público, a Pastoral, a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, fóruns. Certo, já estou terminando. Organizar manifestações, ato público e audiência. Audiências públicas. Sempre utilize o serviço do Disque 100. É tão facinho. Você sofreu uma violação dentro do serviço, vai lá no orelhão, aí digita 100. Demora, é chato. Mas ali você está fazendo uma denúncia sobre os seus direitos. A gente vai parar aqui na página 17. Vamos fazer um lanche e vamos voltar? Vamos lá, pessoal. Voltando o foco daqui. Então, a gente parou nas principais violações, na página 17. Não é? Aí, o que fazer quando a gente sofre violações de direito, né? Fazer um boletim de ocorrência, procurar as entidades parceiras. Quem são os parceiros? Pastorais, os fóruns, fórum de trabalhadores, fórum de usuário, Ministério Público,
defensoria pública, organizar manifestações, fazer cartazes, fazer audiência pública. Você faz assim, você pode anotar a sua pergunta. Quando a gente terminar a cartilha, eu vou abrir para perguntas e respostas. Pode ser? Vai trazer, calma, rapidinho. Tem que pedir a Sandra. Tu pede para a Sandra imprimir mais. Falta quantos cartilha ainda? 3, tem mais. Ô, Renê, pede para a Sandra trazer umas 7. Tem 7. Então, página 17. Tem como ligar essa daí também, para os que estão aqui? Tem. Tá não, né? Os dois, né? Certo. Vamos lá, página 18, virou. Não, virou a página. Aí tem aí, o que é preciso fazer para construir políticas públicas? Primeiro, provocar o Estado provoca o governo federal, aí o próprio Estado se provoca também e o municipal. O Estado deve coordenar e gerir e implementar as políticas públicas nas 3 esferas do poder, federal, estadual e municipal. Deve ser destinados os interesses de uma coletividade, a qual a participação da elaboração da gestão e controle dessa política. O Estado deve garantir funcionamento regular para que seja concretizada. Deve estar regulamentado em leis para que os cidadãos possam reclamar dos seus direitos. Onde é isso? Vocês têm que provocar os conselhos municipais de saúde, o Conselho de Assistência Social, a Câmara de Vereadores também, vocês têm que provocar. Como colocar em prática uma política pública? Antes de tudo, é importante que a população de rua se organize. É preciso vocês sentar, fazer o grupinho de vocês, dialogar quais são as dificuldades dentro do abrigo, dialogar quais são as dificuldades dentro do centro pop, dialogar quais são as dificuldades da abordagem social, dialogar quais são as dificuldades do consultório na rua, dialogar as dificuldades do acesso à moradia, da habitação. Tenha clareza das políticas públicas que precisa, deve conhecer bem as propostas e as legislações. Caso ao contrário, é difícil fazer reivindicações. De que forma é difícil fazer reivindicações? Aí muitos chegam, porque lá no centro pop tá assim. Não. É preciso a gente ter cautela, porque nós já somos marginalizados pela sociedade. E ainda chegar sem postura, a gente perde crédito. Mas chegar lá, ô irmão, por favor, por gentileza, eu vim aqui, eu tô com isso aqui, eu quero aqui, meus direitos, tá lá em tal canto, o artigo tal, tá lá no decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, aonde diz que eu tenho um direito perante a Constituição Federal. Então, assim, se a população de rua não se organiza, não tem como fazer reivindicações dos seus direitos. Defender, negociar com as instituições públicas. Por quê? Querendo ou não, nós precisamos ter diálogo. A prefeitura diz, eu só tenho tanto para efetivar tantos. Não, então a gente quer que contemple tantos. Já vai logo com uma proposta fundamental. Dizer assim, olha, eu quero isso, nós queremos aquilo. É necessário que esteja organizado, que tenha capacidade de mobilizar, e formar opiniões públicas. Democracia é isso. A companheira traz uma proposta. Eu já vou e mexo também na proposta dela. Não, mãe, vamos fazer assim, vamos juntar. Porque nós temos potencial para isso. Nós temos potencial para isso. Chega de viver de migalhas do governo. Chega de viver de migalhas da prefeitura. Chega de viver de migalhas do Estado. Nós sabemos o que queremos. Então é preciso, para isso, você estudinho estar falando a mesma língua. Eu tenho direito, eu quero a minha casa, eu quero o meu trabalho, eu não quero viver mais em albergue mais não. Chega de albergue. Não é isso? Com certeza. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma qualificação. Então é isso. Opiniões públicas favoráveis em sua causa, para que assim tenha capacidade
de pressão e negociação com os gestores públicos. Verdade. Além disso, pode haver também um preconceito por parte da sociedade, sempre. A sociedade já olha assim, com aquela cara assim, ó. Vixe, já vem chegando. Eu mesmo, lá em Maceió, eu sou conhecido como labafero, porque eu vou a primeira vez, vou conversar. Vou na segunda, vou conversar. Na terceira, eu já junto um grupo e a gente já chega. Companheiro, a gente já faz palavra de ordem. Aí eu levo uns 30 aí, companheiros e companheiros. Aí eles começam a repetir o que eu falo. Aí a gente diz, olha, eles dão, a gente vai ocupar o seu gabinete. Aí o gestor fica logo com medo. Porque assim, essa política nossa, ela é como feijão. Se você pega uma panela de pressão e coloca o feijão, em 5, 7 minutos o feijão já está ali. Ele pode ser duro, de terceira, de quarta, de quinta. Mas se você botar numa panela sem pressão, ele vai demorar ali, ó, 1h30, você vai gastar o gás. Se for a lenha, você vai gastar a lenha todinha. Se for o carvão, você vai gastar o carvão todinho e não cozinha. Então, a nossa política, ela só funciona como pressão. Mas não é com 1 ou 2 ou 3 andorinhas, não. Tem que ir tudinho, falando a mesma voz. Então, além disso, pode haver também preconceito por parte da sociedade e dos gestores públicos no processo de formulação de políticas públicas para a população em situação de rua. Para superar isso, é preciso unir força. Tá vendo, gente? A gente está depois passando da 17. Então, é preciso, para que isso se concretize, unir força. Primeiro, botar o pé no chão. Não querer ser melhor do que o irmão. O nariz que estiver levantado, abaixa. Opa, eu preciso descer o meu nariz. Porque eu estou na mesma situação que o meu companheiro. E dar as mãos. E se organizar para pressionar os governos, os governantes. A prova-lhes é essa, de uma bandeira do MNPR. Unificar a luta. Unificar a união. Dizer assim, ó, companheiro, eu tô contigo. Esquecer as indiferenças, pegar o companheiro aqui, ó, abraçar. Não é porque você não gosta do companheiro que você vai ver colado, não. Mas na hora da luta, você tem que mostrar para os gestores, para os trabalhadores, que vocês estão bem. Esquecer as indiferenças, depois sai, fala o que quer, diz o que quer, mas não façam isso na frente deles, porque diz, olha, estão desunidos, isso daí não consegue nada. Vamos dar uma sopa mesmo a eles. Vamos dar um cuscuz com leite. Aí, nós somos ainda tratados como doentes. Até quando nós vamos ser tratados como doentes? Só querem dar sopa. Só querem dar cuscuz com leite. A gente não tem dente não. É para comer uma comidinha boa não. É. E cadê a segurança alimentar? Onde é que está? Chega, irmão. A gente está sendo tratado como doentes. A gente é cidadão. Nada que o Centro Pop faz, ou que o abrigo faz, ou que o consultório na rua faz, não é mais do que a obrigação deles. E lembre-se, eles só estão trabalhando porque nós existimos. Porque se não existisse pessoa nas ruas, não tinha não Centro Pop não. Não tinha não abrigo não. Não tinha consultório na rua não. Mas nós estamos nas ruas, todo mês cai, ó. No bolsinho dele, a gente crescendo na rua. Mas eu acho que preciso nós darmos um basta nisso. De que forma? De que forma? Se organizando, se unindo, dizendo, ei, eu sou igual a você, você não é melhor do que eu, não. Mas juntos a gente somos mais? Juntos a gente somos mais? Juntos a gente somos mais? Muito bem. Vamos lá. Página 22. Conheça as principais etapas para a construção. Ó, agora esse daí eu quero que vocês vibrem aqui. Depois vocês conversam. Vamos evitar as conversas paralelas e foca aqui. Eu só tenho só um dia hoje. Eu queria poder passar uma semana aqui com vocês. Mas eu tenho lá meus meninos lá em Alagoas. Eu saio hoje despreocupado. Tá? Eu saio hoje despreocupado. Porque tem uma base lá ótima. Mas assim, é preciso também vir o real desejo de dentro de vocês. Dizer, epa, todo dia quando você acordar no abrigo, ir lá no espelho pequenininho, olhar e dizer, ó, eu preciso viver. Chega de vegetar. Despertar esse real desejo. Então conheça as principais etapas
para a construção de políticas públicas? Primeiro, definição dos problemas sociais e dos direitos. Pessoas vivendo nas ruas significa a violação de vários direitos, que exige formas específicas de ações do Estado. Segundo, inserção na agenda política, identificando os problemas, ele deve entrar na pauta e debate e ação dos Estados. Terceiro, definições de ações. O Estado e os beneficiários da política negociam os serviços necessários e os princípios de diretrizes aos programas públicos e financeiros. Vou parar aqui só para dizer a vocês. Hoje, lá em Maceió, quando for à tarde eu vou mostrar a vocês, que eu trouxe as apresentações lá de Maceió. Hoje nós não debatemos assistência social mais. Nós queremos só saber de trabalho e moradia. Trabalho e moradia. Trabalho e moradias. Por quê? A assistência social é uma política importante? É. Mas da forma que ela está sendo executada hoje, ela só está mantendo a população de rua nas mesmas condições de vida. Quarto, aprovação legal. O processo de definição de leis é necessário a políticas públicas, que exige muita negociação com o Executivo e o Legislativo. Olha, é por isso que eu digo a vocês, vocês têm que pressionar a Câmara dos Vereadores, participar da audiência da LDO, que é a lei orçamentária, para brigar que entre orçamento do município para política da população em situação de rua. Entra para a educação, entra para a saúde, entra para fulano, entra para Beltano, e não entra para a política da população de rua. Mas por quê? Porque a população de rua precisa ir para lá brigar, precisa ir para lá discutir. Quando eu for apresentar a vocês, vocês vão ver, olha, lá em Maceió, tem um decreto que a gente conseguiu lutar através do Ministério Público, através de ação civil pública, e hoje a população de rua é público prioritário do Minha Casa Minha Vida. A gente conseguimos 288 habitação. Inclusive, o meu apartamento também saiu. Então, assim, a gente não quer saber de aluguel social, porque o aluguel social só viola os nossos direitos, porque é 6 meses, depois podendo manter mais 6 meses, é 1 ano, depois mais 1 ano. Não, a gente não quer mais viver de migalhas. Queremos sim habitação, queremos trabalho. Agora está para sair mais 6 lotes. Estou na maior briga do comitê. Eu digo, não, a gente não quer mais 280 não, a gente quer mais. Aumenta o número. Até porque a população de rua não tem dados. Agora sim, se toda vez que a gestão chegar para dar esmola a gente for aceitar, aí nunca vai mudar a realidade. Mas se a gente dizer assim, ó, tá aí, tá, vai abrir não sei quantas vagas. Ó, no lugar de vocês abrir abrigo, por que vocês não fazem hotel social? Por que vocês não fazem república? Por que vocês não fazem moradia popular para a gente morar? Mas dá o que? Abrigo para a gente estar sendo tutelado, e é isso, e é aquilo, é aquela comidinha, é cuscuz com leite, é sopa. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a pensar. E outra, a gente tem potencial, nós temos potencial para isso. Nós temos potencial para isso. Ó, 6. Para refletir e debater. Aí esse daí não precisa vocês fazerem perguntas. Vocês vão escrever aí para vocês mesmos. Página 23. Para refletir e debater. Já temos um decreto que institui a Política Nacional para a População de Rua. O que é preciso fazer para implementá-las? Segundo, página 23. É página 23. Como o Movimento Nacional da População de Rua pode agir para interferir nas etapas de construções de uma política pública? Como a população em situação de rua pode interferir nas etapas das construções de políticas públicas? Terceiro, por que as políticas públicas não resolvem os problemas estruturais da desigualdade da sociedade? Página 24. A luta transforma a realidade. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas, mesmo assim, há muita pobreza e desigualdade social. A situação de rua é a prova disso.
Vivemos em uma sociedade individualista em que o valor do ser humano está na sua capacidade de consumir. Então, é aquele velho ditado, a gente só vale o que tem. A gente só vale, não é isso? Então, quem não consegue participar dessa lógica da sociedade é discriminado, como nós. Somos discriminados. Somos discriminados. Isso provoca sentimento de inferioridade e a tendência é isolamento, a cada um por si. É possível superar essa situação individualmente, se o problema está na estrutura da sociedade. Para ter acesso aos direitos, é preciso se unir à luta. Sempre isso vai falar. Sem união, a gente não consegue nada. Sem a união, nós não conseguimos chegar em nenhum tipo de objetivo. Hoje, lá em Maceió, eu trabalho muito com um grupo lá no centro de Maceió, que eles fazem uso de cola. Quando eu for passar as apresentações aqui à tarde, eu vou mostrar a vocês. Eu só falo uma vez, bora, guarda agora e vem pra cá. Pronto. Pega a colinha dele, tampo, boto lá. Então vem, senta perto de mim, aí eu fico ali viajando, aí eu consigo trabalhar aquela redução de danos nele, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Mas dizer que é fácil trabalhar com a população de rua? Não é. Mas é saboroso, viu? Porque é bom demais, menino. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me dado essa missão aqui na Terra, sabe? Agradeço muito a Deus, porque eu tenho certeza, eu não sou Jesus, né? Nem tenho como ser. Mas um pouco que ele deixou do ensinamento dele, eu tento fazer todos os dias, que é trabalhar para aqueles mais necessitados. Vamos lá. Na história do mundo e do Brasil, as mudanças sociais e as conquistas dos direitos somente ocorrem porque aqueles que tiveram seus direitos violados uniram forças, organizaram as estratégias de ação e mobilizações das pessoas. Podemos citar 2 exemplos. Um deles são os direitos trabalhistas, que foram consolidados porque os trabalhadores se organizaram e os sindicatos conquistaram forças de negociação. Outra é a estruturação de muitos bairros nas periferias, consolidados porque os moradores se reuniram para lutar por creches, escolas e postos de saúde. E por quê? Se os trabalhadores conseguiram seus direitos, se os moradores das periferias conseguiram seus direitos, por que a população de rua também não pode? Então fica essa dica aí para vocês. A luta organizada em defesa dos direitos e por políticas públicas para a população que está em situação de rua foi o caminho escolhido pelo Movimento Nacional da População de Rua para combater as violações de direitos e buscar condições dignas de vida, de direito a todos os cidadãos. A democracia brasileira garante a liberdade de exercer seu poder de pressão social por meio de manifestações, ato público, audiências públicas para conquista dos direitos individuais, sociais e econômicos e culturais. Porque nós não adiantamos também lutar por pressões se a gente não tem cultura. Eu, antes de ir para a rua, eu dançava balé lá no Balé Maria Emilia Clarke. Se vocês forem até na página no meu Facebook, vocês vê. Depois que eu saí do processo de rua, eu voltei da aula de dança novamente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E nós temos um teatro gigante rua. A gente temos uma peça teatral, que é o Teatro Gigante Rua. Agora há pouco nós fizemos a abertura da Semana do Teatro Alagoano, dentro do Teatro Deodoro, com a apresentação O Que Me Sufoca, O Que Te Sufoca. Então a gente fizemos nós lá em Maceió, nós trabalhamos muito com a cultura. A cultura, até nas nossas reuniões, ela está envolvida, porque ajuda a trabalhar fortalecimentos de vínculos, tira um pouco a mazela da vida, traz um pouco de alegria e autoestima de se viver. Mas assim, aos poucos, a gente vai entendendo qual é o real objetivo deste movimento. Vamos lá, página 26. Aí é para vocês também, viu? Perguntas e respostas. O que é o movimento popular de luta? Aí está aqui. É um coletivo de pessoas com interesses comuns que luta contra violações de seus direitos econômicos, sociais, civis e culturais. É um sujeito coletivo histórico e político
Ser movimento é não estar parado. Então é ir ali, ir lá. Pronto. O que me ajuda hoje a vencer a minha dependência química? Eu era viciado no crack. O que me ajuda a vencer é que todo dia eu tenho demanda. Documentação, defensoria, denúncia. Pronto, quando eu já venho parar, é à noite, é que eu chego em casa. Agora há pouco, casei. Aí pronto, aí tá preenchendo mais. Mas não é fácil para nós que temos dependência química. Não é fácil. Primeiro, outra coisa, a gente tem que aceitar o tratamento. Tá aí os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, para trabalhar, nos ajuda. Eu não queria saber de psicólogo, não. E olha que eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, viu? Eu já entrei de benefício. Hoje eu não quero mais viver no benefício, porque é a mesma coisa do Bolsa Família. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá e desliguei meu benefício. Mesma coisa foi esse BPC que eu recebi pelo meu transtorno. Eu digo, peraí, que eu não quero viver em cima de um salário mínimo, não, porque Deus vai me dar condições de eu ter um salário bom. Aí depois eu assumi um cargo no Estado. Olha só, um louco assumir um cargo de superintendente de planejamento do Estado. Para você ver, o movimento, ele muda nossas vidas quando a gente começa realmente a aderir os conhecimentos da luta. Dizer assim, eu vou entrar no movimento e amanhã eu estou mudando. Não, o movimento ele vai abrindo espaços, conhecimentos, vai abrindo portas. Agora você tem que saber trilhar o seu caminho. Qual é o objetivo? Porque também não adianta você entrar no movimento e não ter objetivo de vida para si mesmo. Eu hoje mesmo, quando eu for fazer a apresentação, eu quero que vocês estejam à tarde, até porque eu vou compartilhar um vídeo com vocês da minha vida no meu passado, que aconteceu comigo. E depois eu fiz uma retrospectiva da minha vida no passado e hoje, como eu estou. Que assim, eu estou num processo que hoje, assim, sabe, futuramente eu quero ser um grande assistente social, revolucionário, em gestão pública na política de assistência. Quero ter conhecimentos mais do que Aldair Esposati e ser um grande revolucionário nesse país, mostrando que a política de assistência social, porque assim, eu sou fruto dessa política de assistência social. Mas para isso eu busquei o conhecimento dessa política para discutir com ela. Para discutir com os gestores, dizer, olha, vocês não veem que eu conheço proteção social especial, tanto na média, na alta complexidade, na proteção social básica, o acesso aos trabalhos, serviço de convivência. Ele vier discutir comigo, ele vai levar um... E olha que eu só tenho uma sexta série, avancei agora. Graças a Deus, recebi o meu certificado, avancei no meu fundamental, tinha 14 anos que eu estava fora da sala de aula, 16 anos que eu estava fora da sala de aula, mas eu voltei. Estou querendo ir para a faculdade, para a Universidade Federal de Alagoas. Eu já disse à professora Valéria, a reitora da UFAL, eu vou fazer revolução nessa faculdade, porque eu sou assim, se não for para causar, eu não venho. Com certeza, eu fui tão invisível, perante a sociedade, que hoje, até o meu sapato, eu chamo atenção. Mas quando a gente começa a ter o autoestima de vida, a gente não quer, mas é porque... Gente, eu passei um mês e 15 dias sem tomar banho. As pessoas pegaram para me dar banho. Sabe, eu todo fedendo, eu não queria saber. Porque quando a gente está nessa vida, na situação de rua, a gente não vive, a gente vegeta. A gente não vive, a gente vegeta. Aí o povo diz assim, Rafael, ele gosta de... eu adoro aparecer, eu adoro ser o centro das atenções. Principalmente quando eu pego o microfone, só dá eu e o microfone. Quando eu começo a falar, pronto. Mas isso, sabe o que é? Estímulo de viver. Antes eu não vivia. Hoje eu quero viver. Hoje eu quero tá lutando. Para você ver, eu, ex-morador de rua, eu tenho um título no meu município. Eu sou comendador. Quem diria que um ex-morador de rua ia ser comendador? Eu recebi um título da comenda deputada Selma Bandeira. Quem foi Selma Bandeira no estado de Alagoas? Foi uma grande revolucionária pelos direitos humanos da mulher. Morreu, foi morta. Mas o que é que acontece? Isso, cada passinho, eu vou tentando construir. Hoje eu acompanho 279 que estão nos seus apartamentozinhos lá. Pense como é gratificante. Eu hoje ando em Maceió assim, eu entro em biboca, saio em biboca, entro em boca, saio em boca. Não tenho problema com ninguém. Até os traficantes me respeitam. Não, Rafael, seu trabalho, nota 10. Quando a gestão vê, lá vem o Rafael. Oi, pois não, algum problema, algo que eu possa
dialogar. Ah, Rafael, como é que tá? Eu quero uma reunião com você. Veja a minha agenda. Com quem? Com o meu secretário executivo, Luciano. Porque eu só vivo viajando aí do Brasil afora. Mas quem diria? Então é por isso que eu digo a vocês, tragam essa autoestima de vocês, saiam daqui hoje com esse objetivo. Quando eu vou botar a cabeça para dormir, pense assim, poxa, o que o Rafael me falou. Se aconteceu na vida do Rafael, por que não pode acontecer na minha? Baixa vocês. Baixa vocês. Baixa vocês. Então, isso é bíblico. Querer é poder. Com certeza. Mas vai ter um dia. Basta você se dedicar. Então vamos lá. Para refletir e debater. O que dizer a uma andorinha? Olha, o que diz uma andorinha só não faz verão? A união faz a? A união faz a? Por quê? Nos organizamos em um movimento popular. O que você sabe sobre o movimento dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos sem terra, dos moradia e os outros? O que eles conquistaram? Isso é uma pergunta, viu? Na página 27. Quais outras formas de luta o Movimento Nacional da População de Rua pode desenvolver para modificar a estrutura da desigualdade da sociedade? Vamos lá? Próxima página. 28. O Movimento Nacional da População de Rua. Quando falamos em... agora a gente vai entrar sobre a organização do movimento. Eu preciso da centralidade de vocês e do foco. Quando falamos em organizações das pessoas em situação de rua, logo surge a questão, se elas se reúnem, condições para se organizar. Nas ruas vemos, isoladamente, os conflitos, mas também vemos o que a própria sobrevivência exige. Certa organização para cuidar da vida, como no momento da alimentação, para a proteção do frio durante o sono. Neste sentido, o Movimento Nacional da População de Rua surgiu para enfrentar os riscos nas ruas e mais, para repudiar o preconceito e a descriminalização. As violações de direitos humanos surgiu para a reivindicação, políticas públicas que atendam à necessidade e à dignidade humana. História. Na década de 60, já se observava a iniciativa de organizações de algumas cidades brasileiras. Nas décadas seguintes, apoiada por organizações sociais, pessoas em situação de rua, realizava mobilizações e manifestações por melhores condições de vida e por políticas públicas que assegurassem sua autonomia. Neste momento, uma parte da população em situação de rua, que trabalha na catação de materiais recicláveis, formou a primeira associação e cooperativas de catadores. Depois organizadas no Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, no final dos anos 90 até o início dos anos 2000, inúmeras mobilizações nas principais cidades brasileiras tornaram visível à sociedade, aos poderes públicos, as duras condições de vida na rua. Parcerias foram feitas, assim, consolidando por meio de fóruns, de debates, de manifestações públicas, com presença de pessoas em situação de rua nos conselhos de assistência social e de monitoramento. Aí é onde entra a história do movimento. Em 2004, na cidade de São Paulo, ocorreu a barbárie conhecida como Chacina da Praça da Sé. O episódio que vitimou fatalmente 7 moradores de rua e foi seguindo em outros atos semelhantes em vários pontos do país. A partir daí, grupos da população em situação de rua, em São Paulo e Belo Horizonte, iniciaram a mobilização para consolidar o Movimento Nacional da População de Rua. Em setembro de 2005, novamente a história das ruas dos catadores se cruzaram. Convidaram a participação para o 4º Festival de Lixo e Cidadania. As pessoas em situação de rua de Belo Horizonte mobilizaram outros companheiros do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Cuiabá. Foi neste encontro que houve o lançamento do Movimento Nacional da População de Rua, como expressão dessa participação organizada em várias cidades brasileiras.
Em 2008, um representante do MNPR entrou para o Conselho Nacional de Assistência Social, que foi o Anderson Miranda, o fundador do movimento. Foi a primeira conquista do movimento, foi quando a gente consegue entrar no Conselho Nacional de Assistência Social, sendo o primeiro representante do movimento popular eleito. Quem é que está aqui? Você? Sim, gente, ó, quem é Anderson Miranda? Foi o fundador do movimento, foi uma das pessoas que também estava presente na chacina, conheceu o Índio Galdino, que foi morto. Hoje o Anderson ele é assessor parlamentar do vereador mais votado de São Paulo, que é o Eduardo Suplicy. Isso. Isso. Fala aqui, Ed, um pouquinho. É importante falar de antes que foi para esse espaço. A responsabilidade aumenta. Mas antes dormiu na Praça da Piedade, dormiu em frente à Igreja Sagrada Família, no Garcia, dormiu na comunidade da Trindade. Teve pessoas que tiveram esse cuidado quando ele recaía de dizer, nós acreditamos em você. Porque às vezes a gente está lá em cima, mas a gente recai. E quando recai, tem gente que não quer mais conta também, dentro do próprio movimento. Então aí isso é bom a gente também estar repensando, né? As orientações do movimento nacional. O MNPR possui princípios. Foi como a companheira ali estava perguntando, como é que eu faço para entrar nesse movimento? Página 30. Possui princípios que orientam as suas organizações. E práticas políticas são elas: democracia, valorização do coletivo, solidariedade, ética, trabalho de base. Diante de tantas violações de direito, o Movimento Nacional da População de Rua destaca as seguintes bandeiras de luta: resgatar a cidadania por meio de trabalho digno, salário suficiente para o sustento, moradia digna, atendimento à saúde. Aí deixa eu falar para vocês, gente, ó. É bom frisar nisso, porque a gente vê muitas vezes a população de rua só jogar pedra no movimento e não vem somar, né? Mas assim, nem todo mundo que está nas ruas fazem parte desse movimento. Nós lutamos por vocês, mas para vocês entrar para esse movimento, vocês têm que conhecer a carta de princípio, o regimento interno, tem que se filiar a esse movimento e vir participar de todas as discussões de reunião do movimento. Ah, não é porque eu sou da rua e o movimento não faz nada, não sei o quê. Quando lá em Maceió chegam assim para mim, oh, baixa a bolinha, vá. Epa, peraí, calma. Não, você tem alguma reivindicação para trazer, vocês têm toda a liberdade. Dizer, ó, movimento, a gente está passando assim, 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 num centro pop, no abrigo, no consultório na rua, tá assim. Aí o movimento vai colher a denúncia de vocês, vai levar para a plenária e a plenária vai decidir. Ah, mas o movimento não está fazendo nada. O que é que você está fazendo para contribuir com a luta do movimento? Quantas reuniões vocês estão indo para o movimento? Quantas pautas de contribuições para o fortalecimento do movimento vocês estão contribuindo? Então, nem todos que estão nas ruas estão dentro do movimento. O movimento, ele é um coletivo organizado de pessoas que estão nas ruas ou com trajetória de rua. Aí lá em Maceió, a gente sempre faz, conforme a carta de princípio, o companheiro quer ingressar ao movimento, ele vai participar de uma reunião, a gente leva para a plenária o nome dele e a plenária vota. Pá. Apesar que a gente não pode excluir, mas tem que ter um processo de votação para a entrada dele. Se tiver algum companheiro que conteste contra, fale agora, companheiro. Aí tem alguma defesa, pá, a gente escuta e entra ali no bom senso. Porque também o movimento não é bagunça. O movimento já fala, organização. Então, nem todo mundo que está na rua está nesse movimento. Mas tem sim um papel de levar as denúncias para o movimento e cobrar do movimento. Cobrar, mas com cautela. Ah, porque o movimento não faz nada, não sei o quê. Blá, 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 blá. Vai para o movimento, vai lutar, vai botar a tua cara e o teu CPF para bater junto com os companheiros. Eu digo isso porque chegou um tempo em Maceió que eu tive que sair de Maceió e passar quase um mês escondido, porque eu estava denunciando policiais que estavam exterminando a população em situação de rua. Hoje os policiais tentam, até o próprio secretário de Segurança Pública morre de medo de mim, porque eu estou assim com o desembargador do Estado.
o Tutimés Airã. Tá assim, ó. Todos os gestores, fica tudo. O governador no instante aderiu à política. Na convenção do governador, eu fui lá e botei o dedo na cadeira. Eu disse, senhor, não me representa. Um monte de gente, eu digo, senhor, não me representa. E eu só vou dizer que o senhor me representa se o senhor aderir à política da população de rua. Não, eu lhe prometo, deixa passar a eleição. Eu digo, olha, vou esperar a eleição passar. Caso o senhor não faça a adesão, pode ter certeza, governador, que eu vou entrar com ação civil pública em cima do senhor. Não, Rafael, calma, não sei o quê, perele. Pronto. Quando foi antes do seminário, o governador manda chamar e assina a adesão da política nacional, criando o comitê, tudo bem direitinho. Aí chega um da rua que nem entende o que é o movimento. Que o movimento não faz nada, essa que tá roubando dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. Mas vai lá. Com certeza. Uhum. Então, avanços na luta do MNPR. Já podemos comemorar muitas conquistas com o resultado da nossa organização. A pesquisa nacional da contagem da população em situação de rua, realizada entre agosto de 2007 e março de 2028, de 2008, eu vou abrir para as falas. Deixa eu terminar, já está terminando. O decreto presidencial 7.053 de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a Comissão Intersetorial do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional, o Projeto de Capacitação e Fortalecimento Institucional da População em Situação de Rua, parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Unesco, Instituto Polis, em 2009 e 2010, que concretizou as ações de capacitações de lideranças, seminários e fóruns. A gente dá uma abertura, é nessa questão que a gente tem que saber, é nessas questões que nós perdemos dos abrigos, sabia? Porque a gente só quer falar, mas não quer escutar. A gente quer... Gente, ó, meu direito termina quando o de vocês começa, certo? O direito de vocês termina quando o meu começa. É direitos e deveres. População de rua quer direito, mas tem um dever de respeitar uns aos outros, de respeitar os espaços, lugares e pessoas. Costume de casa não leva à praça. E nem costume da praça a gente leva para os outros locais. É por isso que a gente é marginalizado e mal visto pela sociedade. Então, assim, eu estou trazendo hoje para vocês um despertar para a leitura. Para vocês você está só lendo, tudo bem. Mas de cada leitura que eu estou fazendo para vocês, eu estou dando os pontos principais, que são as leis que estão nessa cartilha, que são os artigos que estão nessa cartilha, que vão defender vocês diante da conjuntura política que estamos aí vivendo agora, de retrocesso, de desmonte. Então, assim, eu não vou mentir para você. Essa cartilha aqui, ela anda comigo para todo canto que for. Sabe por quê? Essa cartilha me deu base. Base, o que é base? Base política, de dialogar. Aí chegar um profissional agora e dizer, que decreto é esse, 7.053? Aí, o que é que você vai falar? É o decreto da política? Não. Quem foi que instituiu esse decreto? Foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 23 de dezembro de 2009. Quem são os ministérios que estão? Direitos Humanos, Secretaria da Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Cultura, Esporte, Lazer, Educação. Eu não deito para nenhum que viesse. Mas existe outro? Existe. A política de inclusão social de 2008, que foi criada para a população em situação de rua, que nunca saiu do papel. Então, assim, você está lendo. Não, estou lendo. Mas dessa leitura, será que você já parou ou alguém já chegou para lhe dar uma cartilha dessa para você ler? E você está tendo a chance hoje de dialogar, de discutir. É chato, é. Mas só para a gente finalizar,
eu queria ler com vocês a 36, que é a mística. Sempre quando a gente for, nós vamos... Sempre que vocês forem, essa mística a gente sempre usa lá em Alagoas, que é a mística do sentido da luta popular. Ela reforça a união em torno das ideias de uma sociedade fraterna, igualitária. Pode estar sempre presente nas organizações do movimento, em suas reuniões e manifestações públicas, ou em outros espaços, em gerais. Ela se manifesta na forma artística como o teatro e o desenho, a dança, o canto, têm representado os espaços, agregando importantes da mística do MNPR. Do outro lado, tem uma frase, que é da bandeira de luta: traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, vamos unidos mudar, deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Bate kundu na bandeira, bate kundu da mudança chegou. É na roça, é na cidade, na sociedade, sou trabalhador. Temos um projeto novo, a cidadania do libertador. Não fique de fora parado, se junte à moçada, é nessa que eu vou. Você é um jovem consciente, ajude a gente a se organizar, buscando a cidadania e no dia a dia vamos chegar lá. Então é essa a nossa luta, essa luta não é minha, essa luta é sua, essa luta é de nós todos. Então precisamos realmente começar a discutir política de Estado, política de direito. Eu tenho certeza disso, porque quando eu faço minhas coisas, eu faço com fé, acreditando. Mas eu tenho certeza que vocês precisam chegar mais nesse movimento. O movimento precisa de mulheres atuando, o movimento precisa de LGBTs atuando. O movimento precisa. Apesar que hoje a maioria das pessoas que estão no movimento são homens, mas as mulheres precisam conquistar seus espaços. Qual é a dificuldade que as mulheres têm nas ruas? O acesso à higienização pessoal, a higiene pessoal, os mais básicos necessários de uma mulher. Se para um homem e para uma mulher é difícil viver na rua, imagine para um LGBT. Então, assim, trouxe a vocês aqui, não foi nada mais, nada menos do que a nossa história. De uma história que não foi construída só por mim. Foi por Lúcia, foi por Anderson, foi por Samuel, foi por Leonildo. Lúcia morreu lutando. Lúcia morreu lutando. E outra, morreu de saúde, porque deixou de se cuidar para cuidar dos outros. Mas pelo menos não morreu para o tráfico, não morreu para a polícia, não morreu para os gestores. Mas sim, cumpriu sua missão. E a gente ainda tem missão aqui, que é dar continuidade ao legado de Lúcia. Não deixar as raízes que foram plantadas por Lúcia aqui na Bahia morrer. Certo? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Ô, leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua que já chegou a missão, vamos todos se unir. Leva eu, povo da... E trabalhamos todos juntos. Povo da rua, verdadeiro mutirão. Povo da rua, fé em Deus e pé na tábua, buscando a libertação. Quero ouvir. Leva eu, povo da... E nesses tempos tão difíceis, povo da rua, a cidade vai ouvir o quê? Povo da rua, o grito dos excluídos pra justiça construir. Leva aí, povo, somos também filhos de Deus. Povo da rua, nós também temos direito. Povo da rua, a nossa luta começou, pra parar não tem mais jeito. Leva eu, povo.
A rua unida jamais será vencida. A rua unida. A rua. Uma salva de palmas para nós todos. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Gente, ó, por favor, vocês que vieram agora na parte da manhã, não deixe de vir agora à tarde. Porque se a gente teve esse momento, foi da cartilha, o outro momento foi melhor. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém que escreveu algum tópico, que queira tirar dúvida, que queira dialogar, falar alguma coisa sobre o que foi falado da cartilha? Ganhou não, foi. Rafael, eu quero que você desculpe. Olha, licença, eu gostei muito de você, em todos os debates que você acompanha nós gostamos. E eu quero que você desculpe alguma coisa de alguém que não entende. Por favor, viu? Seja bem-vindo, é nóis. O companheiro fez uma pergunta aqui. Quantos meses demora para receber o auxílio aluguel? Qual o tempo para permanecer no abrigo? Olha, lá eu não sei aqui a realidade daqui. Eu posso falar por Maceió. Em Maceió, com 15 dias a pessoa no abrigo, durante um mês do estudo de caso, aí vocês têm que pressionar o Ministério Público, né, gente? Eu acho que o Ministério Público precisa sair da sua zona de conforto e vir. Agora, não espere só os técnicos, não, porque demora. Ó, o sistema burocrático, ó, lá em Maceió é assim, 15 dias, a pessoa está na janela de passagem, aí tem as documentações necessárias para fazer, e dá entrada no processo. Aí, nós do movimento pega o número do processo e fica em cima. Antes de um mês, consegue receber. Mas só que aqui eu pude ver que tá bom, que lá em Maceió só recebe aluguel social quem tem filho. Indivíduo sozinho não recebe. Aí aqui eu vi que o indivíduo sozinho recebe o aluguel social. Mas assim, é você se aproximar mais da defensoria, se aproximar mais do Ministério Público e colocar isso como prioridade, porque quem está na rua precisa para já. Aí quem poderia responder melhor a você, depois a doutora Fabiana vai estar aqui, você procura a doutora Fabiana e pergunta a ela. Aí eu tenho um encaminhamento a fazer. A Rene Gonzaga, que faz parte do colegiado, eu acho que chegou a hora de vocês tomar uma reunião com a rua, tá? Só vocês da rua, e construir essa pauta e levar para quem é de direito responder e vocês trazer a resposta para a população em situação de rua. Tá entendendo? Bom dia a todos. Você estava falando ali, a gente estava vendo alguma realidade, e claro que a realidade é de estado para estado, município para município, sobre população de rua. Primeiro lá, eu queria dar parabéns a você, que a gente se acompanha pelo Face, vê suas ações, e você realmente está na rua, está do lado do povo da rua, você vai na rua buscar o pessoal, e isso faz uma diferença muito grande, que a partir do momento que você vai de encontro, o pessoal fica mais satisfeito do que a própria pessoa ir buscar, fortalece a luta. E queria um pouco que você, o Rênio, quem é do colegiado aí, do movimento, que está no colegiado hoje, pudesse explicar para muita gente que queiram entrar no movimento, queiram entender, principalmente as mulheres também, que o movimento sente falta. Tem a companheira Sueli, tem a companheira de feira aqui, que faz parte do movimento, quem é LGBT, como o pessoal pode acessar ao movimento hoje em dia, onde acessar, como fazer uma formação política mais adequada para essa discussão, porque a gente está vendo que, como muita gente perdeu a primeira fala, a primeira parte aqui, então fica um pouco perdido, por isso que tem esses conflitos. E também falar um pouco do princípio da pessoa que vai entrar no movimento. Ela tem uma carta de princípio, ela tem que ter uma ética social, que não é você entrar no movimento, não é você fazer parte, querer fazer uma luta e andar do mesmo jeito. Ninguém segue fracassado, então a pessoa tem que melhorar algo em seu estilo de vida, qualidade de vida. Hoje eu sou liderança social do nosso movimento chamado Frente Nacional de Luta, vim da base do movimento, aprendi muito com Lúcia também, de Carlos aqui também, sempre nas falas dele, perfeito aqui na defensoria, que me levou na época até sair da rua e procurar um encaminhamento melhor. Então, acho que a gente tem que levar um pouco mais de seriedade quando a gente está fazendo isso aqui, que isso aqui não é uma roda de conversa, isso aqui é uma formação política
para você, não política de ser vereador, prefeito, mas uma política pública, uma política social. Faltou, com todo respeito, você dizer a diferença entre o movimento social e o movimento popular, onde o movimento de população de rua se encaixa, quais as diretrizes, quais as junções de direitos que ele tem, sem ser via Defensoria, Ministério Público, tem a Defensoria Pública da União. Então, acho que para tarde, não sei como vai ficar, acho que está faltando mais esse abrangimento e dizer à pessoa onde procurar o movimento, porque sem o movimento ninguém vai chegar sozinho na defensoria em qualquer lugar, chegando unificado, chegando junto, chegando com a bandeira do movimento, com a camisa do movimento, se você usasse um boné do movimento e você procurar seus direitos, dizendo eu faço parte do movimento, eu acho que seria o melhor encaminhamento para todos aqui. E nesse momento de retrocesso, não só político, mas um retrocesso social dentre nós mesmos, que questionamento de direitos, de homossexualidade lá em cima, e homofobia, feminicídio, de tudo que está acontecendo, eu acho que seria bom que o próprio colegiado, como você disse aí, Rene, Gonzaga, que está aqui, companheira de Carla, se afastou, mas também poderia participar dessa conversa, tentar centralizar e trazer uma formação realmente política para todos que estão aqui, querem concordar com uma apresentação política e se apresentar no movimento e virar um militante do movimento, andar com o boné do movimento no dia a dia, falar do movimento dentro das unidades de acolhimento, não questionar, não ir para o enfrentamento, mas ir com o enfrentamento sadio, sábio, sem querer ter represárias depois. No mais é isso aí, bom dia a todos aí, bom almoço também. Então, eu não sei se você lembra da fala quando eu falei que existe uma carta de princípio, né? Onde fala os comportamentos, a ética, o respeito, né? E primeiramente, dentro da carta de princípio, é um dos repúdios que a gente repudia tanto da população em situação de rua quanto da sociedade. A gente repudia a violência, a gente não aceita nenhum tipo de violência dentro desse movimento, né? Seja ela verbal, né? Nenhum tipo de violência. Quando você falou de unificação, sobre a diferença do movimento popular, nós não se vemos diferente de outros movimentos, até porque se o movimento por moradia luta por moradia, nós também lutamos. Se o movimento sem terra luta pela questão também de ter sua terra, de ter seu direito, também um objetivo do movimento. Se o movimento de mulheres luta pela não violência contra as mulheres, também está engajado na nossa luta. A aliança existe entre outros movimentos, dentro do nosso movimento. Agora, assim, o que precisa também é a gente unificar as pautas dentre outros movimentos, porque a gente vê mais segmentos hoje, que é assim, ó, a gente tem a pauta já certa, são mais de 8 secretarias, 8 ministérios a qual nós milita, né? Direitos humanos, assistência, então assim, é uma pauta ampla. Agora, para a população em situação de rua, ela aí realmente para vir para a adesão do movimento, é importante que ela tenha a curiosidade de conhecer. É como nós tão pouco vamos aos conselhos, frequentar os conselhos para levar a pauta, sem saber que nós temos uma força imensa dentro dos conselhos. A gente não tem voto, mas a gente tem voz, que nós somos os usuários. Então, mesma coisa no movimento. A população de rua, ela precisa ir conhecer o movimento. Eu mesmo não espero a população de rua e conhecer, eu mesmo vou lá para as praças, eu já chego, eu cozinho, eu faço, se for de lavar, eu lavo com eles, eu limpo, mas também faço trabalho com eles a educação. Agora sim, é preciso também que a população de rua venha conhecer e saber qual é o objetivo, como você falou, é importante. Não é só entrar no movimento e vestir a camisa, né? Existe o objetivo. Aí a pessoa também tem que pensar, eu vou me filiar ao movimento, porque assim, quando eu me filio ao movimento, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de acompanhar o meu companheiro, se o meu coordenador não pode ir, eu tenho uma agenda que eu possa ir. É distribuições de fazeres, porque você não vai entrar no movimento por entrar. Você vai entrar no movimento e você vai ter algo para você fazer dentro desse movimento. Uma função, você vai ter que se destacar dentro desse movimento. Tem uns que já têm função de articular, tem outros que têm já a função de falar, de cobrar a pauta, tem outros que já têm função de escrever. O Luciano Moraes lá, ele é o secretário executivo. É ele quem dá a vida no movimento.
todos os tipos de registro, todas as coisas, ata, tudo, é o Luciano que faz. Até minhas agendas, é o Luciano que faz a agenda. Rafael, me passa a sua agenda. Tá. Luciano, eu estou esquecendo, tem alguma coisa, ele me liga. Então, assim, existem funções que a população de rua também precisa entender. Aí, assim, o convite, ele está aberto. Tem carta de princípio e tem regimento. Se a população de rua fere aquele regimento, ela vai receber algum tipo de afastamento, vai receber notificação. O movimento, ele não exclui, mas também se a pessoa está dentro do movimento, está fazendo algo errado que não respeita e não condiz o regimento e a carta de princípio, ele vai ter que ser desvinculado do movimento. Está entendendo? Então, assim, é importante, quando você fala dessa questão, mas é preciso, quando você fala da questão, é preciso a população de rua ter entendimento. Eu estou falando hoje. Agora, cabe a eles pressionar a Rene, pressionar a Gonzaga, pressionar a Sueli, pressionar quem esteja no colegiado. E outra, eu quando piso na bola, a rua me pega, me chama a atenção, vem cá, Rafael, pá, aí joga uma bandeira no chão, aí eu ali fico em silêncio. Aí eu começo a escutar. Aí, vou escutando, quando é depois eu vou lá e tá. Mas eu escuto, até porque foi a rua que me colocou onde eu estou hoje. Então a rua tem autonomia, mas assim, a rua tem autonomia, eu falo os filiados. Porque assim, essa é uma organização independente da população em situação de rua. Nós lutamos pelos direitos da população em situação de rua. Nós não lutamos pelo direito só dos filiados, não. Nós lutamos pelo direito da população de rua. Mas para a população em situação de rua vir para o movimento, ela tem que passar por um processo. Quer ser coordenador? Vai se preparar para coordenador, se formar para coordenação. Aí, na eleição, a rua delibera, faz com os membros a escolha. Aí começa do princípio municipal, estadual e até chegar um dia nacional. Existe esse princípio da escada, do princípio do movimento, que não pode ser quebrado. Hoje a gente vê em estados, em outros estados, a pessoa já querendo ser coordenador nacional, coordenador isso. Não, tem que passar por tudo que a gente passamos. E conhecer. Não adianta só saber falar bonito e não saber discutir leis, não. Porque ou você aprende a discussão de leis, ou você se passa pelo gestor. E outra, ele lhe copita. Eu mesmo, eu já deixei vários trabalhos por conta do movimento. O primeiro eu ganhava 3.500, o outro era um salário mínimo. E eu deixei. Por quê? Porque por causa de cooptação. Hoje eu ando sempre com meus produtos da Rinode ali, eu vendo Rinode. É a minha moda de sobrevivência. Mas eu vou passar por o Rene depois passa por Gonzaga, para dar uma resposta ao companheiro aqui, para a gente poder finalizar. Eu não tenho saída. Você não tem saída. Nós temos saída.